Olá, meu amigo, tudo bem com você? Mais uma vez nós estamos aqui para desenvolvermos a série Uma Voz de Esperança. Obrigado porque você está comigo, examinando a Bíblia para ver se as coisas de fato são assim, como Jesus tem nos falado e como Ele vai nos abençoar nesse estudo. Você está com a sua Bíblia aí? Seu papelzinho em branco para você fazer as anotações, uma caneta? Então vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado por nos permitir, neste momento, estudarmos a Tua Palavra. Abençoe o meu amigo, a minha amiga, as famílias que estão aqui comigo e nós vamos agora passear um pouco na Tua Palavra. Queremos ser abençoados ao estudar a Tua Palavra e que nesse momento Tua Palavra seja viva e eficaz, que ela seja mais cortante do que uma espada de dois gumes e possa penetrar no nosso coração de maneira que reavive a nossa fé. Mude o nosso caráter, transforme o nosso coração. Nós te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é bastante curioso e interessante. Hoje vamos estudar sobre a origem do mal. Você já se perguntou por que o mal prolifera tanto e espalha muito mais rápido do que as coisas boas? Já se perguntou por que existem tanto sofrimento, tanta dor e tanta morte? Você algum dia já não pensou sobre esse assunto? Por que as pessoas são tão ruins? Parece que hoje as pessoas são mais amantes dos prazeres do mundo do que amigo de Deus. Já prestou atenção que é difícil irmos à igreja? Mas quando somos convidados para ir para uma festa, para um baile, para uma danceteria, o nosso coração se anima rápido, mas quando é para a igreja, a gente fica enrolando aqueles que nos convidam. É verdade ou não é? É assim ou não é assim? Hoje nós vamos descobrir sobre a origem do mal, aonde tudo isso começou. Na verdade, o mal existe por consequência do pecado. E vocês sabiam que a origem do mal, a origem do pecado surgiu no lugar aonde nunca deveria ter surgido. E com um anjo. Sim, é isso mesmo que você ouviu, um anjo, uma criatura inteligente de Deus, um querubim de guarda. Deus achou no coração dele pecado. Por isso eu quero que você examine comigo a Bíblia sobre esse assunto especial. Abra a sua Bíblia no primeiro texto, está no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Veja o que diz. Estavas no Éden, jardim de Deus. Você entendeu o que você ouviu e que você leu? O Lúcifer habitava no jardim, habitava lá onde Deus habita, lá na cobertura do prédio, lá no céu dos céus, diante de Deus. Quanto atrevimento desse anjo, hein? Como pode esse anjo ser um anjo tão perfeito e Deus achou nele pecado? Veja o que continua dizendo aí no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Era sem dúvida nenhuma um anjo perfeito, perfeito nos seus caminhos, mas se achou iniquidade. Iniquidade é pecado, transgressão, rebelião contra Deus. Foi isso que isso que brotou no coração desse anjo. Eu quero que você continue lendo o texto comigo aí de Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Veja o que diz. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corromper-te a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Olha, corrompeu-se o coração por causa da formosura. Esse anjo era um anjo privilegiado. Não que ele era mais do que os outros anjos, mas ele tinha muita luz. Ele era um anjo perfeito, ele era formoso. E sabe, queridos, isso causou no coração de Lúcifer. A palavra Lúcifer significa portador de luz. E ele se rebelou contra Deus. O livro de Isaías nos dá mais detalhes sobre esse anjo. Leia comigo, Isaías 14, verso 13. Olha o que diz. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte.
Meu amigo, quanto atrevimento desse anjo. Ele não queria ser igual a Deus, ele queria ser maior do que Deus. Ele não queria estar do lado de Deus, ele queria estar sobre Deus. Você conhece alguma pessoa que muitas vezes quer estar sobre todas as pessoas? Sempre quer se sobressair, sempre quer ser o melhor, sempre diz que faz o melhor em tudo, sempre rechaça, sempre nega aquilo que o pessoal, aquilo que os outros fizeram. Então esse sentimento não vem de Deus. Esse sentimento ele brotou no coração de Lúcifer. E esse foi o pecado de Lúcifer. Veja o que diz em Isaías 14, verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que coisa, hein? Veja, é claro, nós devemos ser semelhante a Deus no caráter, no amor, na bondade, na misericórdia, na mansidão, no domínio próprio, que são atributos do caráter de Deus. Devemos ser semelhante a Deus, mas ele queria ser semelhante a Deus como Criador. Ele queria ter os atributos de Deus. E aí? O que acontece depois dessa? Esse anjo que se rebelou contra o governo de Deus, morava no céu, perto de Deus, tendo todas as bênçãos de Deus, mas infelizmente achou-se pecado no coração desse anjo. Meu amigo, olha só, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Agora acontece um conflito. Você sabe que no livro de Amós, capítulo 3, versos 3, diz que uma pessoa ou duas pessoas não podem andar juntos se não houver acordo. Então, como ele se rebelou contra o governo de Deus, como ele se rebelou contra o Criador, houve-se uma batalha no céu. Sim, é verdade, houve-se uma batalha no céu. E veja o que o livro do Apocalipse nos revela. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel é Jesus, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão é Lúcifer. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Veja o que diz o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Houve uma batalha no céu. É isso que acontece quando as pessoas vão contra o governo de Deus. As pessoas se declaram inimigo de Deus. É isso mesmo que você ouviu. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus para obedecer à voz do inimigo, acontece na nossa vida uma batalha espiritual. Nós vamos contra o governo de Deus, contra o próprio Deus. Foi isso que aconteceu no céu. De um lado, Jesus. Do outro lado, Satanás. Agora o dragão, a antiga serpente. O enganador, o sedutor das nações. E houve-se uma batalha, travaram-se uma batalha, mas louvado seja Deus, porque o inimigo perdeu. Aliás, falando de que o inimigo perdeu, ele está acostumado a perder, sabia disso? Na batalha que houve no céu, porque ele se rebelou contra Deus, ele perdeu essa batalha. O inimigo perdeu no céu. Quando Jesus estava aqui na terra, ele também venceu o inimigo. Quando Deus iniciou a sua igreja, a igreja apostólica, o inimigo perseguiu a igreja, o inimigo matou muitos crentes, mas a igreja prevaleceu. E nos últimos tempos o inimigo tem atacado a igreja, tem atacado as famílias, mas em nome de Jesus Cristo, você também sairá vencedor junto com Jesus. A palavra de Deus é clara dizendo que houve uma batalha no céu, mas que o inimigo perdeu. E eu não sei se você prestou atenção no versículo 9, que diz que ele foi atirado, sabe para onde? Para a terra, porque lá no céu não mais se achou o lugar dele, e ele foi atirado aqui, sim, aqui para a terra. Veja o que Jesus falou no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus disse que o inimigo saiu do céu como um relâmpago, porque lá não se achou lugar dele, porque lá no céu não é lugar de pecado,
Vai ser lugar de pecadores, mas pecadores arrependidos, pecadores transformados pelo poder de Deus, pecadores conquistados pelo amor de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Ele foi atirado para a terra. E como estava a terra quando ele foi atirado para cá? Como a terra estava? Veja o que diz o livro de Gênesis, capítulo 1, primeiro, versículo 31. Veja como estava a terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus criou o jardim do Éden. E tudo que Deus fez foi bom. Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, quinto, sexto. E quando Deus olhou para a sua criação, Ele disse: tudo era bom. Deus também colocou um casal maravilhoso no jardim. Era Adão, era Eva. Deus casou esse casal. Ele mesmo fez o casamento desse casal. E eles moravam ali. Adão amava Eva, Eva amava Adão. Eles desfrutavam de tudo que era bom. Só para você ter uma ideia, tudo que você imaginar de bom, tudo que você imaginar de maravilhoso, era que existia antes do pecado. Mas Deus havia dado uma ordem para esse casal. Eles deveriam desfrutar de tudo, mas havia uma árvore no meio do jardim. A árvore tinha um nome, era do conhecimento entre o bem e o mal. E de tudo eles poderiam comer, de todas as árvores poderiam comer a uva, a maçã, a pera, o mamão, a banana, tudo poderiam comer, mas do fruto daquela árvore, Deus disse que eles não poderiam comer, porque no dia em que eles comerem, certamente eles morreriam. Mas aí, quem foi que atirado para a terra? Quem foi que fez bagunça no céu e queria fazer bagunça aqui na terra também? Satanás. E ele enganou, sim, ele enganou a mulher. E a mulher, ao ser enganada, deu para o seu marido, e o marido comeu, então eles pecaram. Veja o que a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É isso mesmo, a serpente enganou a Eva. A primeira arma do inimigo é o engano. É por isso que quando os discípulos lá em Mateus capítulo 24 perguntam para Jesus: Senhor, quais são os sinais da tua vinda e da consumação do século? No verso 4, Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane. Ou seja, o inimigo enganou lá no princípio e agora no fim ele também vai querer enganar as pessoas. E quando o inimigo veio para a terra, ele começou a destruir as coisas que Deus havia construído. É isso mesmo. E agora, meu amigo, Adão e Eva não se entendiam mais. Agora as coisas começaram a ficar ruins. Agora a desobediência a Deus e a obediência ao inimigo teve consequências. E sabe qual foi a primeira consequência que Adão e Eva, eles, como resultado do pecado, tiveram? Eles foram expulsos do jardim. Sabe o que significa Adão e Eva serem expulsos do jardim? Significava que eles não estariam mais na presença de Deus. Tudo aquilo que Deus havia preparado, um lugar perfeito, preparado por um Deus perfeito, para um casal perfeito, agora, infelizmente, agora separou. É isso que o pecado nos faz. O resultado do pecado é o afastamento de Deus, das coisas de Deus, da bênção de Deus. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Sabe qual outra consequência aconteceu com o homem? Lembra que tudo estava plantado, era só para colher e comer? Agora, no suor do seu rosto comerás o teu pão. Ele teria que trabalhar, ia criar calo nas mãos. Ele deveria esperar crescer a fruta para poder se alimentar. E a mulher? A consequência da mulher foi que ela deveria ter filhos, porque as espécies iam se multiplicar, mas ela não ia sentir dor. Mas só uma mulher que teve parto normal sabe o quanto dói. Consequência do pecado. Mas a consequência mais terrível da desobediência a Deus e a obediência ao inimigo está aqui no livro de Romanos, no capítulo 5 e no verso 12. Olha o que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens pecaram.
E por eles haver pecado, agora a consequência pior, essa é a pior de todas, é a morte. A morte é sinônimo de separação, de dor, de sofrimento, de lágrimas. Uma perguntinha, você tem medo da morte? Sabe por que nós tememos tanto a morte? Porque Deus nos criou para vivermos para sempre. Deus nos criou não para a morte, mas para vivermos com Ele para sempre. Mas infelizmente a morte está aí, porque todos nós cometemos pecado. Veja o que diz o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Veja o que diz. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha só como a Bíblia nos adverte. Aquele inimigo que bagunçou no céu e que foi expulso de lá, veio para a terra. Aquele inimigo que enganou a Eva, ele está por aí. Ele está por aí. Fazendo o que, pastor? Ele veio matar, roubar e destruir. Ele está como um leão procurando alguém para devorar. Quando você discute com a sua mulher, quando você não se entende, o inimigo está por trás disso. Quando os filhos vão para as drogas, o inimigo está por trás disso. Quando as pessoas vão para as festas, para os bailes e passam a noite inteira lá, o inimigo está por trás disso. Ele quer destruir. Ele está procurando uma vida para destruir. Nesse exato momento, o inimigo está destruindo alguma pessoa. Mas em nome de Jesus, você está sendo advertido. Em nome de Jesus, você estará protegido por Deus, porque você está aqui comigo estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Sabe, queridos, Deus tem uma palavra final para você. Veja essa advertência de Deus. Veja essa advertência de Deus. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Veja o que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja Deus. O inimigo bagunçou no céu, ele bagunçou aqui na vida de Adão e Eva, e ele anda bagunçando a vida das pessoas. É verdade, ele está como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas a palavra de Deus nos garante uma vitória. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Você não diz amém por isso? Sujeitai-vos. O que significa sujeitar-vos, portanto, a Deus? Significa colocar a família nas mãos de Deus. Significa você entregar o coração para Deus. É isso, meu amigo. Aqueles que estarão do lado de Deus vencerão. A palavra de Deus está nos garantindo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja Deus por isso. Eu sei que você está interessado em Deus. Eu sei que você está interessado nas coisas de Deus. Que nessa oportunidade você possa, junto comigo, orarmos pedindo de Deus que Deus nos livre do mal, pedindo de Deus que Deus nos proteja dos ataques, dos dardos inflamados do inimigo. Não se preocupe, se você estiver com Deus, Deus será teu escudo. Se você estiver com Jesus, Ele será a tua fortaleza. E aí, meu irmão? E aí? Compreendeu a mensagem? Compreendeu a mensagem? Quer entregar a sua vida a Jesus nessa oportunidade? Quer orar comigo, pegando a sua Bíblia assim, ó, colocando perto do seu coração e entendendo que Deus quer fazer uma obra com você, por você e através de você, protegendo você dos ataques do inimigo. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós entendemos nessa oportunidade que devemos nos sujeitar ao Senhor, que devemos estar perto do Senhor. Infelizmente, Adão e Eva pecaram e as consequências do pecado nós estamos sentindo até nos dias de hoje. Mas nesse momento, esse meu amigo, essa amiga, essa família reunida aqui, quer receber a Tua proteção contra os ataques do inimigo. Nós queremos nos sujeitar ao Teu senhorio, porque Tu és o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Nos protege com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ficar até aqui nesse importante estudo da lição. Aproveite para deixar o seu gostei. Faça comentários ou, se precisar de mais esclarecimentos e de mais explicações a respeito desse tema, use o link do WhatsApp que está logo abaixo na descrição deste vídeo e entre em contato conosco para que nós possamos esclarecer esses assuntos prontamente para você. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, com aqueles que gostariam de ouvir mais a respeito da Palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para que você possa receber notificações e avisos a respeito de outros estudos que nós postaremos nesse canal a respeito da Palavra de Deus.